No Evangelho da Graça, nós vamos hoje estudar, abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4, e vamos ver uma personagem que faz contraste exatamente com o personagem do capítulo anterior deste mesmo Evangelho. No Evangelho de João, capítulo 3, nós temos aí um homem que procura Jesus à noite, sendo ele fariseu, um dos principais dos judeus, procura Jesus meio que envergonhado e recebe de Jesus a resposta: é necessário que você nasça de novo. No capítulo 4, Jesus vai se encontrar com uma mulher samaritana, ao meio-dia, à beira de um poço, e vai ali para que ela experimente essa vida e vida em abundância que ele tem para dar. Então, em João 4, a partir do versículo 1, diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia, mais ou menos. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim a seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Um texto um pouco longo, mas nós vamos falando dele aos pouquinhos, sem pressa, para que você possa ser edificado. Essa é a nossa intenção e é o desejo do nosso coração, que a graça de Deus chegue até você de maneira bem clara. Esse texto mostra Jesus, então, os fariseus, mais uma vez, os religiosos, o grupo que se denominava como sendo aqueles mais sérios e mais fiéis a Deus, grupo dos religiosos, ouvindo que Jesus agora estava tendo uma adesão muito maior do que João, e batizava mais discípulos que João. Aí o texto vem dizer que Jesus mesmo não batizava, quem batizava eram os seus discípulos. Mas percebendo essa ameaça religiosa, porque os fariseus eram como os religiosos dos nossos dias, eram da religião contábil. O que valia era o número de pessoas, era o número de pessoas que estavam debaixo do jugo, do domínio, etc. Diz o texto que ele deixa a Judéia,
porque, claro, era uma ameaça para os fariseus e tentariam contra a sua vida. Jesus deixa a Judéia e retira-se outra vez para Galileia. E é interessante esse versículo de número 4, que diz que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Muito interessante esse versículo. Porque, na verdade, quando você tem um pouquinho de conhecimento da arqueologia bíblica, você vai saber que esse era um caminho que não era um caminho, vamos dizer, necessário. Jesus poderia ter tomado outras rotas. Inclusive, qualquer judeu daquela época seria aconselhado a tomar outra rota, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Esse era um resquício, é um resquício que vem desde a separação do reino. No Antigo Testamento, nós temos ali o povo de Deus sendo separado em reino do norte, reino do sul, e agora eles são divididos. E essa divisão que permaneceu, principalmente após os cativeiros, onde as tribos, né, e esses povos eles foram mestiçados, agora ela se acentua ainda mais nesse contexto. Tanto que os judeus que tinham um templo, o templo ficava em Jerusalém, dentro do seu território, eles não permitiam que os samaritanos adorassem a Deus e servissem a Deus ali. E menosprezavam os samaritanos e os julgavam como ilegítimos de se relacionarem com Deus. Havia uma separação, um ódio muito grande entre os judeus e entre os samaritanos. Por haver esse ódio, qualquer judeu seria aconselhado a evitar esse caminho, mas diz o texto que era necessário para Jesus atravessar a província de Samaria. Era necessário para Jesus caminhar naquele horário tão inapropriado para viajar. Você já parou para pensar nisso? Naquele período, as viagens eram feitas por gente simples, como Jesus e seus discípulos, eram feitas a pé. E geralmente essas viagens eram feitas à noite ou de tardezinha, porque o sol já tinha ido e tornava-se mais confortável a caminhada. O que faz ser necessário Jesus atravessar um lugar, vamos dizer, hostil, e ao mesmo tempo nessa hora, ao meio-dia, eu garanto que os discípulos não estavam entendendo nada. E Jesus, então, ao meio-dia, no sol, em uma região deserta, ele chega até o poço que Jacó havia furado para se encontrar com uma mulher que estava também ali aquele horário, um horário impróprio para buscar água, porque estava, com certeza, com vergonha da sua situação. Ou seja, Jesus era necessário que ele passasse por toda essa situação para ir de encontro a alguém que precisa saber que pode ser perdoada, alguém que precisa saber que pode ter sua sede saciada, não por H2O, mas pela água viva, que quem dela bebe nunca mais terá sede novamente. Eu queria aplicar essa primeira parte na sua vida, essa primeira parte da palavra, desse texto, para dizer para você, meu querido irmão, que Jesus se importa com os pecadores. Jesus se importa com os doentes. Jesus veio para esses. Nós já falamos aqui em outros vídeos que Jesus não é como o mestre, o rabi daquela época que escolhiam os melhores. Jesus não. Jesus ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. E ele não poupa limites para isso. Atravessa Samaria, anda no sol do meio-dia, vai encontrar com você na beira do poço. Ele não poupa limites para mostrar o seu amor. Ele morreu por mim e por você. Creia nisso, creia sempre que Jesus se preocupa
com você que é pecador. E aí, eu quero dizer que você deve transmitir o que recebe aos outros. Se Jesus, sendo Deus e santo, se preocupa assim com o pecador, como eu e como você, como aquela mulher de Samaria, eu e você também devemos nos preocupar com aqueles que são pecadores. Eu e você precisamos ter amor por eles. Não poupar esforços para levar até eles aquela água que eu falei, que é o próprio Cristo, que pode matar e saciar essa sede de Deus. Que Deus te abençoe.